lidar com as pessoas que têm isso e que são ao nosso redor? Porque assim, todo mundo tem um parente ou um amigo que chega e todo dia tá com alguma doença, né? E que você vê e fala, você tá mais saudável que eu, desculpa. Como que você pode trazer essa pessoa para a racionalidade? É extremamente difícil, e o que a gente observa de fato é que as pessoas vão se afastando, né? Existe um conceito que chama irradiação afetiva. Nós somos contaminados pelo ambiente. Então imagina, você está você tá numa festa, né? Acho que vocês trabalharam, não sei, no carnaval aí e tal. Você está lá numa festa, todo mundo dançando, então a tendência é que você vai entrar no clima. Você entra num velório, a tendência é que você saia de lá mais triste, né? Quando você está com uma pessoa que só reclama de doença, reclama não só de doença, que reclama demais, a tendência é que aquilo vá te irritando. Então o que acontece na maioria das vezes é as pessoas começarem a se afastar. Então, ou assim, contaminando, né? acaba contaminando. Nossa, Agora, assim, você começa a ficar negativo também, prende os ou pais. você repele ou você puxa a pessoa pra ser de um jeito que, né, igual Nossa, imã, né? horrível. Ou você ou a parte... normalmente quando encontra dois reclamões, né, aí eles compartilham, agora é minha vez de reclamar. E fica um diálogo até assim, um reclama aqui, o Começa outro até a reclama brigar, aqui. né? Quem tá pior, quem tá pior. Mas se é uma pessoa que de fato você ama ali, que você fala, não vou afastar dessa pessoa, você quer ajudar essa pessoa, que eu acho que foi nesse sentido que você fez. Você fez a pergunta, né? Você pode começar, eu acho que, primeiro, não é fácil, entendendo que não é fácil, entendendo que você não vai lá falar duas palavras que você convenceu, que vai ser algo que você vai ter que ter paciência, né? Mas é começar a mostrar para essa pessoa o tanto que esse comportamento dela está sendo deletério para ela. Olha, você está me falando aqui das suas doenças, das suas suspeitas e tal, mas o que a gente pode fazer de fato para resolver isso? Você já reparou que quando você vai no lugar e fica falando isso, você já reparou o olhar das pessoas? Porque às vezes a pessoa também não percebe, né? Tá falando, tá todo mundo com aquela cara assim, e a pessoa tá que fala, né? Então, de repente... O espanta-montinho mesmo, sempre tem. Então, de repente, você mostrar para essa pessoa o que aquele comportamento tá tirando da vida dela, né? Você já reparou que as pessoas não estão te chamando tanto para nos lugares, ou quando você vê, as pessoas passam por você, dá um tchauzinho, não para muito. Será que esse comportamento você não está te gerando algum prejuízo? Você tenta focar no prejuízo que aquele comportamento está gerando para aquela pessoa. E não tentar falar que ela não tem nada. Porque querer falar que ela não tem nada, isso não vai ser útil. O que a gente está falando aqui, ela chegou a essa conclusão baseado no que a gente chama de raciocínio emocional. Não é um raciocínio lógico. Ela está raciocinando de forma emocional. A gente faz isso. Você está no trânsito, nervoso, o trânsito parece ruim. Você está num trânsito alegre, sei lá, feliz com alguma coisa, você tolera mais o trânsito. Isso vale para pessoas, vale para o ambiente de trabalho, vale para tudo. A gente raciocina muito o mundo baseado com as emoções e não de uma forma racional. Então, num primeiro momento, você tentar negar que aquela pessoa, olha, você não tem nada, já fez uns exames, para de falar isso, não vai ser muito útil. Parece que tá, igual a Zacarone falou, invalidando. Né? Agora, você mostrar para ela que a forma como ela está lidando com aquele problema é uma forma disfuncional, porque isso é um ponto importante. Quando a gente fala de ansiedade, doença, ou mesmo a antiga hipocondria, a gente está falando de uma relação inadequada com a saúde. A gente vê isso em pessoas que de fato estão doentes. Às vezes, de fato, a pessoa infartou, ela tem um problema cardíaco. Só que a forma como ela relaciona com aquela doença é uma forma disfuncional. Então não é eu falar que aquela pessoa não tem nada, mas pode ser até que você tenha. Não sou médico, você vai no médico, já foi, nem vários, e conversa lá com o médico, de repente você vai num psicólogo, você já pode começar a falar. Mas eu acho que o foco principal é você mostrar que aquela forma que a pessoa está lidando com uma suposta doença é uma forma que de repente está gerando mais prejuízos para ela e que de fato pode até agravar a suposta doença que ela tem. É isso que eu ia falar. Se a pessoa está doente também, você não, né? Ela pode estar doente e lidar de uma forma errônea com a doença também. Existe uma categoria diagnóstica que a gente chama de fatores psicológicos que interferem numa doença física, né? Você pegar duas pessoas que infartaram ou tiveram alguma outra doença, a forma como elas se relacionam com aquela doença não é igual. Pode ter uma que é muito otimista, pode ter uma que é mais pessimista, vale para câncer, por exemplo. Inclusive o prognóstico, os oncologistas falam muito sobre isso. O prognóstico de dois pacientes que têm um CA, um câncer, no mesmo estágio, por exemplo, de evolução. As pessoas nunca são iguais, mas, né, num estágio similar ali, uma pessoa mais otimista tende a evoluir melhor
do que uma pessoa mais pessimista. Existe uma relação enorme entre o sistema imunológico e o estado psíquico, o estado mental.